Fala, Grudes, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar sobre por que às vezes é tão difícil fazer alguma coisa que você sabe que precisa fazer. A gente vai falar isso de um modo, não vou dizer tão científico assim, mas eu tô lendo esse livro aqui, chamado Flow, A Psicologia do Alto Desempenho e da Felicidade. Eu não vou tentar falar o nome desse autor aqui, que eu não tenho a menor capacidade de falar com essa tanta consoante que tem aqui. Mas eu vou falar o que eu apliquei na minha vida desse livro aqui e como isso tem me ajudado a realmente realizar as atividades, seja no meu trabalho aqui, no meu trabalho como head de marketing e na gestão também de time, como isso tem me ajudado a melhorar o meu trabalho em si e a minha vida em si. Eu sou um cara aficionado pelo tempo, né? A gente nunca sabe quanto tempo que a gente tem aqui e isso tem me ajudado a aproveitar muito mais o meu tempo. E um dos pontos que ele traz aqui é que eu vou trazer a exata frase que ele traz, que aí eu acho que a gente pode começar por ela, né? Que é, ó, a fruição surge na fronteira entre o tédio e a ansiedade, quando os desafios estão em equilíbrio preciso com a capacidade de agir da pessoa. A fruição surge na fronteira entre o tédio e a ansiedade, quando os desafios estão em equilíbrio preciso com a capacidade de agir da pessoa. O que é fruição, tá? A fruição é aproveitar aquele momento ao máximo. Você tá ali, por ali e nada mais. Você está no seu estado de flow, né? Então, esse é um dos pontos da fruição. E o que isso quer dizer entre o tédio e a ansiedade? Você normalmente, quando não faz uma atividade, provavelmente é por conta dessas duas coisas, tá? Essa, de novo, aqui é uma linha de raciocínio que eu não pretendo cravar nada em pedra, é o que eu tenho funcionado na minha vida, eu tenho aplicado isso aqui faz umas 2 semanas, eu me tornei muito mais produtivo por isso, consegui realizar minhas atividades, algo que eu às vezes tinha uma atividade de manhã, às vezes eu fazia à noite ou fazia até no outro dia seguinte. Então nesse vídeo aqui eu vou tentar explicar como que você transpassa uma atividade que ela te causa essa ansiedade ou como que você transpassa uma atividade que te causa tédio, tá? Então esse é um dos pontos. Eu tenho procurado muito aqui na minha vida é entender o porquê das coisas. Que eu acho que quando a gente começa a entender o porquê, a gente consegue resolver, né? Se você está apertando um parafuso e você não sabe se do outro lado vai sair um avião, um liquidificador, se travar alguma coisa do parafuso, você não sabe para qual caminho você vai, né? E isso aqui elucidou muito a forma de como eu estava procrastinando. O que é o tédio, né? O tédio é algo que uma atividade que você vai fazer, que você já sabe que vai terminar, o que tá impedindo você de terminar essa atividade é só a questão do tempo, né? Vamos, por exemplo, aqui para ser bem prático, lavar louça. Você sabe que você vai perder lá seus 10, 15, 20 minutos, depende da quantidade de louça que você sujou, mas é uma atividade que é chata. Ele traz um exemplo no livro de um professor que tinha que semanalmente ficar assistindo as mesmas palestras dos alunos, praticamente fazer a mesma coisa. E era uma atividade tediosa, né? Que aí você não via o tempo passar, você sofria. No caso dele, nem podia procrastinar porque tinha horário, mas eu, por exemplo, essa semana passada eu tive que desligar uma pessoa aqui da empresa porque a atividade que ela estava desempenhando era tediosa para ela e ela começou a falhar nessas atividades. Por quê? Porque a capacidade dela estava muito acima disso. Pensa se você não está procrastinando por alguma coisa porque é uma atividade muito simples de fazer. Eu vou falar agora sobre a ansiedade e depois eu vou voltar sobre como resolver essas atividades tediosas, tá? O desafio, né? Então a ansiedade, né? A ansiedade que você recebeu um desafio muito grande e você não sabe como resolver aquele desafio. Então dos dois, ou você realmente vai ficar desesperado porque não sabe fazer, ou para você não vai fazer sentido. E se não fizer sentido, e aqui me encaixa muito, né? Quando eu vejo algo que não faz sentido, eu não faço, né? Eu tenho esse problema, né? Não sei se você tem também, comenta aqui embaixo se com você acontece isso, que é, ele traz esse exemplo no livro, inclusive. Você viu um tabuleiro de xadrez. Todas as peças de xadrez ali tem um jogador do outro lado e você precisa jogar. Dificilmente você vai se interessar em jogar aquilo ali. Para você, o tabuleiro não significa nada. Por quê? Porque você não tem uma habilidade compatível àquele desafio. Você não sabe como resolver aquilo ali. Para você é um jogo que não faz sentido, porque você não conhece as regras.
que você vai fazer? Não vai nem sentar para brincar. Não vai nem sentar para jogar, porque é um desafio sem sentido. Até ele traz vou tentar achar aqui um outro ponto que ele fala sobre isso que é muito legal. Aqui, ó. Se não possuímos as habilidades corretas, a atividade não é desafiadora, é simplesmente sem sentido. Ou seja, as posições ali da peça de xadrez é sem sentido. Não faz sentido nenhum. Como é que você resolve isso, né? Você vai buscar as habilidades para realmente fazer aquilo ali. Se o seu desafio é jogar xadrez, ficou simples. Vá ler sobre xadrez, vá ver, assista um vídeo aqui no YouTube, entenda a regra e aí você vai conseguir ter as habilidades para resolver esse desafio. Parte da ansiedade, né? O desafio é simples de resolver, né? Simples entre aspas, claro que você vai ter que perder tempo ali estudando. Talvez a do TED ela seja um pouco mais executável, né? A curto prazo, mas com certeza a da ansiedade ela é mais prazerosa, né? A atividade de aprender alguma coisa nova para encarar um desafio, pelo menos para mim me motiva muito, não sei você, mas me conta aqui qual foi a última coisa que você aprendeu novo e há quanto tempo você faz? Aqui na minha vida eu procuro achar como é que eu vou dizer isso? Não é criar, né? Mas eu tento jogar alguma coisa nova, praticar um esporte novo de 2 em 2 anos. Algo que eu nunca fiz. Nunca fiz. Tipo, ano que vem eu vou aprender o windsurf. Por quê? Porque isso vai fazer com que eu me desafie, que eu preciso estudar, preciso aprender. Isso vai gerar algumas conexões no meu cérebro que provavelmente vão me ajudar no futuro próximo. Agora sobre a atividade do tédio. Como que você resolve essas atividades tediosas, né? Você cria jogos. Porque o que você está fazendo quando você cria jogos? Você está aumentando o seu desafio e colocando mais ou menos ele no mesmo patamar das suas habilidades do momento. Exemplo, cara, lavar louça é tedioso demais para falar sobre esse exemplo. E se eu tiver que lavar, eu lavo prato hoje em 5 pratos em 10 minutos. Agora eu tenho que lavar, se eu demorar 10 minutos para lavar 5 pratos, eu tô ferrado, né? Mas a título de exemplo, agora eu tenho que lavar em 5 minutos. Criei um jogo. E aí eu faço, de novo, é um exemplo bem banal para a gente poder entender exatamente como é que é essa criação de games. Eu estava assistindo uma palestra do Sobral umas 2 ou 3 semanas atrás, e ele estava falando que ele se desafia muito em coisas que ele acha que vai ter inclusive dificuldade de fazer também. Ou que ele está fazendo por um motivo que não é um motivo que ele fala assim, nossa, que legal. E ele contou um exemplo do CrossFit, que ele foi fazer a primeira aula de CrossFit dele, e aí ele escolheu uma pessoa e falou, eu vou jogar contra aquela pessoa ali. Se ela fizer 5 flexões, eu vou fazer 6. Se ela fizer 7, eu vou fazer 8. Ele até contou que ele escolheu uma pessoa lá, e aí quando ele viu a menina já era profissional pra caramba, que ele na terceira volta já estava morto, não conseguia mais, mas que foi algo que fez ele fazer mais do que se ele não fizesse isso. Então, criar games, criar jogos vão te ajudar em atividades tediosas, tá? Você precisa aumentar o seu nível de desafio para poder seguir aquilo ali. E como é uma atividade que você não precisa fazer nenhum nem outro, tá? É quando ela está em total equilíbrio com você, e aí você consegue fazer a sua fruição, né? Ou seja, atividade para atividade. Quem me conhece mais a fundo sabe que eu falo muito isso pro meu time, que você precisa gostar do processo. Você tem uma vida melhor quando você gosta do processo. Você faz a coisa pela própria coisa, ou seja, a coisa ela tem valor por ela mesma. Ela tem valor por ela mesma. Então, quando eu comecei a ler esse livro aqui, eu fiquei muito feliz, porque eu já falava muito disso, e aqui, no finalzinho desse capítulo, vamos ver se eu acho aqui a frase, ele fala sobre isso, sobre a coisa pela coisa. De você, por exemplo, um exemplo prático, eu gosto muito de jogar bola. Eu não jogo bola para no final ganhar uma medalha, ganhar um campeonato, não. Eu faço por ele mesmo, a atividade ela tem valor por ela mesma. Quer ver? Deixa eu achar aqui a frase, ó. Que ele falou aqui, ó.
Quando a experiência é intrinsecamente gratificante, a vida é justificada no presente, em vez de ficar refém de um futuro ganho hipotético. Cara, quando você faz alguma coisa por ela mesma, você tá com foco total ali, naquele momento, naquela atenção. E um resumo, até o capítulo 6 mais ou menos desse livro, um resumo que ele fala sobre, é um livro de alto desempenho da felicidade é estar no momento presente, né? Estar ali presente. Então, quando você consegue, de novo, botar a sua habilidade ali junto com o seu desafio, você consegue ter o seu momento presente. Você consegue ficar ali fazendo a sua atividade para atividade e você entra no estado de flow, que é você não vê o tempo passar. Você não procrastina, você não vê assim, quantas vezes na minha vida eu já ficava assim, meu Deus, eu tenho que fazer isso aqui, mas é tão simples. E eu não entendia por quê. E agora eu consigo entender que é porque tá abaixo da minha habilidade. Ou quando eu não vou fazer isso aqui não. Porque eu não tinha essa perspectiva de, caramba, eu não sei como resolver. E hoje eu consigo criar um planejamento para resolver esse tipo de coisa. Me conta aqui embaixo se isso fez sentido para você, se isso expandiu sua consciência. Para mim, cara, expandiu demais, melhorou muito a forma como eu enxergo as coisas, como eu olho, como eu vejo o desafio, já identifico, cara, será que eu não estou fazendo isso porque é tedioso ou será que o desafio está além das minhas habilidades? E aí eu consigo resolver todo o problema, né, que a gente tem. O legal é dar um passo atrás e entender o porquê que ele está acontecendo. E aí a gente vai conseguir resolver. Beleza? Cara, muito obrigado por ter ficado até aqui. Espero que tenha feito sentido esse vídeo para você. Comenta aqui embaixo se você concorda, se você discorda. É isso e bora dar uns pulos. Abraço, Grutos. Valeu!